Isaías 46, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Tem algumas traduções que está escrito desde o princípio faço conhecido o fim. Tem algumas traduções que está assim: eu sou Deus e não há outro. Desde a antiguidade eu sou Deus. Desde o início eu faço conhecido o fim das coisas. Então, se Deus já fez tudo, se tudo já está terminado, Deus já nos terminou. Deus nunca é pego de surpresa com relação às questões da nossa vida. Não há nada que aconteça comigo ou com você que pegue Deus de surpresa, que pegue Deus desprevenido, que Deus tenha que procurar um plano B para poder nos ajudar, para poder resolver a nossa vida. Tudo aquilo que diz respeito a nós, Deus já tem pronto. Você quer aprender uma coisa que para mim é assim, funciona muito? Muitas vezes a gente passa por momentos tão difíceis na nossa vida, não é mesmo? Tem momentos que a gente começa a olhar, olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente, você fala: Jesus, o que está acontecendo? Que situação difícil, parece que eu estou desprimido. E eu aprendi a olhar para cima. Quando a gente olha para cima, o céu sempre está pronto. Você já olhou para o céu uma noite assim, de céu limpo, né? Sem nuvem? E você olhou as estrelas tudo desorganizada, Cruzeiro do Sul tudo torto. Já viu isso? A lua cheia, vazia, já viu isso? Não tem como. Amanhece, o sol está lá no lugar dele. Ele completa o seu percurso. A lua completa as suas fases. Então, quando você olhar ao seu redor e tudo estiver bagunçado, quando você olhar ao teu redor, você não vê muito sentido, você fica angustiado, você não vê saída, aprenda a olhar para cima. Isso vai te ajudar a entender que Deus tem tudo pronto. A nossa vida está pronta. Deus nunca fica ali desesperado, preocupado, porque Ele já terminou a nossa história. Amém. Ele já escreveu uma história que tem um final feliz. A nossa história tem um final. Eu creio, irmãos. Eu não acho que Deus, na sua soberania, como diz a palavra do Senhor lá no Salmo 139, que o Senhor escreveu todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Ele escreveu. E eu não acho que o Senhor Deus soberano sentou-se para escrever uma história de derrota. Eu não acho que Ele sentou-se para escrever uma história de perdição, uma história de destruição, uma história de tristeza, uma história de angústia, uma história de fracasso. Ele escreveu uma história de vitória. Ele escreveu uma história de salvação. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse que Jesus morreu antes de nascer. A Bíblia está escrito isso? A minha está escrito: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, antes do homem existir, Jesus já tinha morrido para nos perdoar.
Jesus já tinha morrido para nos resgatar, para nos restaurar, para nos dar uma vida eterna, para nos apresentar o coração do Pai, nos religar o coração do Pai. Então isso é algo que nos traz segurança, isso é algo que nos traz sustento em meio a toda e qualquer situação das nossas vidas. Quando você começar a olhar em volta e não ver solução, olha para cima, você fala: eu estou acabado, Deus já terminou minha história, Deus já escreveu meu futuro, e há bom futuro. O nosso futuro não será de decepção. A palavra do Senhor nos diz: verdadeiramente haverá bom futuro, não será malograda a tua esperança. Compensa esperar no Senhor, confiar no Senhor, aguardar o que o Senhor está fazendo. Mas entre esse processo de Deus terminar a nossa história e o período que nós estamos vivendo aqui, às vezes a gente olha e fala: não faz muito sentido. É tanta dificuldade, tantos problemas que nós passamos, e muitas vezes nós olhamos e falamos assim: será que eu estou na lista mesmo? Será que Deus me colocou na lista dele? Porque eu acho que meu nome está lá não. Porque é aperto de todos os lados. São situações que muitas vezes nos acometem. E nós precisamos ressignificar as dificuldades da nossa vida. Abre comigo a palavra de Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Irmãos, perseverança é algo indispensável na nossa vida. Perseverar é algo que todos nós precisamos aprender a aplicar na nossa vida. Porque sem perseverança, nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem para nós. Como que Deus trabalha conosco, irmãos? Todos nós passamos por fases na nossa vida, por situações na nossa vida. Deus já tem lá um final determinado. Um bom exemplo disso é a vida de José. O que Deus fez com José? O pai chega naquele menino e dá uma túnica talar para ele, de várias cores. Entrega aquela túnica para ele. Ninguém tinha uma túnica daquela. Uma túnica bordada, ornamentada, de mangas longas. Somente os sacerdotes tinham túnicas de mangas longas. Somente os reis utilizavam túnicas ornamentadas. O que aquele pai estava profetizando sobre a vida daquele filho? Reino e sacerdócio. O que Deus profetizou sobre mim e você? Nós somos reino e sacerdócio. Deus já nos deu uma túnica talar, ornamentada. Ele já disse algo a nosso respeito. O pai de José deu aquela túnica. José ficou feliz na hora que recebeu o sonho. Quando Deus nos mostra os sonhos dele para nós, quando ele nos mostra a promessa dele para nós, a gente fica feliz, não fica, irmãos? A gente quer contar para todo mundo. Deus falou comigo. Deus falou que vai fazer isso, vai fazer não sei o que. Eu estou feliz. Quer contar para todo mundo? Conta até para quem não deveria, mas conta. E José ali, feliz. Irmãos, cá entre nós, quando Deus nos diz algo que nos agrada, que a gente fica feliz, que Deus diz para nós: olha, eu vou fazer isso por você. A nossa cabeça é assim: amanhã já estou vivendo isso. Não é assim? A gente
esperando. Aonde a bênção que Deus falou que é minha? E a gente está ali. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passam 20 anos. Uai, mas Deus não falou? Acho que não foi Deus que falou. Eu acho que eu não ouvi direito, eu acho que eu me enganei. Eu acho que não foi bem assim. E José, então, ele recebe aquela palavra, ele fica feliz. Deus fala assim: você gostou, José? Então agora, vamos viver esse sonho. Vamos viver esse processo. E para que José recebesse toda a significância daquela túnica de várias cores, daquela marca que o pai colocou sobre ele, ele teve que ser despido várias vezes. Se você ler a história de José, você vai ver que em cada fase da vida dele, em cada tempo da vida dele, ele foi despido e foi novamente vestido. Então aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida lá na frente, vai haver um processo para nós passarmos de desconstrução e reconstrução. E para que a gente suporte passar por isso, nós precisamos ressignificar as provações. Porque quando Deus nos promete algo e nos alegra, e aí começa o processo de Deus nos preparar, porque Deus não quer nos dar algo apenas que nos abençoe. Deus quer fazer de nós a bênção. Você está entendendo? Quando ele fala lá em Malaquias, você será uma terra deleitosa. Ele não vai te dar uma terra, ele vai fazer você uma terra deleitosa. Então ele quer nos tornar aquela bênção. E aí ele vai caminhando conosco por esse processo. E quando Deus começa a tratar a nossa vida, quando ele começa a nos lapidar, quando ele começa a nos cavar, quando ele começa a nos despir, dói, irmãos. É difícil. São processos que nós não queremos passar. São situações que nós não queremos lidar. Você acha que José, se ele soubesse que aquela túnica, para ele ter aquela túnica, ele perderia 20 anos de contato com o pai? Ele ficaria naquela alegria toda contando para os irmãos? Mas foi ruim? Não. Deus precisava transformar um menino imaturo num governante, numa voz profética para aquela geração. Ele precisava transformar um príncipe em reino. Não é apenas rei, é reino, é exercer governo sobre um território. Ele precisava se tornar uma voz profética naquela geração. E Deus precisava tratar e trabalhar. E é isso que Deus está fazendo conosco nesse tempo, irmãos. Nosso tema do projeto de vida esse ano é superação, né? E é legal a gente ver isso. A gente ficou feliz quando viu, né? Superação. Nossa, Deus, isso é tudo que eu precisava. Né? Superação. Aí Deus já começa aqui. Você vai superar o quê? O que nós vamos superar? Eu vou superar aquele tormento que trabalha comigo, que me atormenta a vida. Eu vou ser promovido, né? Vai acabar meus problemas. Aí Deus fala assim, você tem que superar você primeiro. Irmãos, superar os outros, a gente fica feliz de Deus falar, mas quando Deus fala para a gente superar a gente não quer ser despido. Nós não queremos passar por essa situação. E sabe o que significa perseverar? Significa mostrar uma força firme, exercer pressão contra algo ou alguma coisa. E todos nós seremos pressionados. Nós seremos pressionados para que nós nos tornemos aquilo que Deus quer que a gente se torne. E aí, quando nós somos pressionados, nós somos obrigados a nos mover.
E a Bíblia diz que nós passaríamos por aflições, por momentos difíceis. Jesus disse ou não disse? E aí essa parte a gente fala, tá amarrado. Eu não quero isso na minha vida não, misericórdia. Mas são quando nós ressignificamos as tribulações que Tiago fala aqui, olha, tenham por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Quando nós passamos por esse espremer, por esse pressionar, nós estamos sendo transformados. Deus está nos lapidando, Deus está não apenas nos melhorando, mas Ele está arrancando de nós aquilo que nos descaracteriza como filhos, que arranca de nós a marca de reino e de sacerdócio, que nos atrapalha de viver aquilo que Deus escreveu a nosso respeito. Então Deus vai nos colocar nesses processos, nessas provações, para que Ele nos transforme, para que Ele nos livre de nós mesmos, para que Ele apure o nosso coração. E todos nós vamos passar por isso. Todo cristão vai passar por processos dolorosos. Eu tenho que ficar feliz, porque são necessários. E sabe que nós fugimos desses processos dolorosos. Nós não queremos enfrentar. Seja situações do nosso passado, que o Senhor começa a tratar conosco e Ele fala, você precisa resolver isso. Olha, quanto tempo faz que você está caminhando, carregando isso? Até quando você vai arrastar isso na sua vida? Nós precisamos lidar com isso. E aí nós temos duas opções. Nós podemos falar, então tá bom, Senhor, então manda ver. Arranca mesmo. Ou então, isso vai doer. Nós vamos passar um processo de dor, mas a gente vai ficar livre. E a gente vai para a próxima etapa. Amém? Agora a gente pode escolher não deixar Deus tratar. E a gente vai sofrer do mesmo jeito. Porque a gente vai continuar sofrendo por continuar sendo quem é. Por não mudar, por ter que lidar com aquela mesma dor, toda vez, porque uma ferida na nossa alma aberta, toda vez que se bater, o que acontece? Sangra, vai doer, vai sair a casca, vai infeccionar. Mas se você vai, não, pode arrancar. Arranca já faz o curativo, já tira tudo, vou passar dor. Vai doer de uma vez só, mas eu vou ficar livre, eu vou para a próxima fase. E a outra fase não vai ter dor? Vai, irmãos. Vai. Por quê? Porque a dor, ela salva a nossa vida. Você sabia disso? A dor, ela salva a nossa vida. Ela nos inquieta, não é assim? Você está com dor, você não fica quieto. É resolver. Mas nós queremos resolver a causa da dor. Ou a dor. Nós queremos resolver a dor, não a causa. Então a gente quer um analgésico. E a gente quer que Deus nos livre da dor. Que Deus dê um analgésico que amenize a nossa dor. E vamos para frente. Deixa isso aqui, Deus. Já passou a dor. Mas o que Deus quer fazer? Deus quer tratar a causa da dor. Deus quer resolver as nossas pendências. Deus quer levar a gente num lugar que a gente verdadeiramente vai deixar tudo para trás. Que nós vamos deixar ali as nossas pendências, as nossas dores, as nossas vergonhas. Algo que está ali nos aprisionando, nos amarrando. Porque senão fica como um imã na nossa vida. Você quer caminhar, a dor te puxa para trás. Você dá 2 passos, a dor te puxa para trás. E Deus está falando, vamos resolver isso. Não, Deus, vai doer demais. E aí a gente fica que nem o povo no deserto lá. Deus fala, olha, vocês têm que fazer isso. E o povo, vamos dar mais uma volta no monte. Dá outra volta, volta lá. Quem sabe Deus mudou de ideia. Deus fala, tem que fazer isso. Vamos andar mais um pouquinho. 40 anos andando em círculo. Resolveu? Não.
Que nós possamos tomar uma decisão hoje. Dizer, Senhor, eu não vou mais andar em círculos. Eu não vou mais ficar no mesmo problema. Se doer, pode doer. Eu vou aguentar, pode pressionar. Mas eu quero ser curado e eu quero ir para frente. Eu vou verdadeiramente superar os meus medos, as minhas limitações, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Eu vou buscar ajuda. Eu vou resolver esses problemas. Porque não é tempo mais, irmãos, de nós vivermos aprisionados dentro do palácio do rei. Dentro do palácio do rei, sentado à mesa do rei, mas querendo que a toalha cubra as nossas pernas coxas. Deus quer nos pôr para voar. Deus quer que eu e você vá adiante, que eu e você conquiste novos territórios. E Deus tem nos colocado em novos territórios nesse tempo, irmãos. Quem percebeu que o ambiente mudou? Alguém percebeu que o ambiente espiritual mudou nesse ano, nesse tempo? As coisas estão mudando. E Deus está nos introduzindo num novo território. E são coisas diferentes que a gente ainda não aprendeu a lidar. E Deus vai nos trabalhar, vai nos moldar para que a gente possa fluir nesse território aonde Ele está nos colocando nesse tempo. Ele já tem as armas, Ele tem as ferramentas, Ele tem toda a provisão. Mas eu e você precisamos aguentar a pressão. A pressão. Porque da mesma forma que Deus quer que eu e você cheguemos do outro lado, que eu e você vença, o inimigo quer nos paralisar. Ele quer roubar as nossas vestes. Ele quer... E esse é o papel dele, irmãos. O que eu acho impressionante na vida de José, que todas as fases da vida dele, você vê José focado no que o pai disse a respeito dele. Arrancaram a túnica dele. Os irmãos roubaram a túnica. Jacó chorou 20 anos com aquela túnica na mão. Deus, meu filho morreu. O Senhor me mostrou, Deus. Eu vi esse menino reinando. Eu vi esse menino como uma voz profética. Eu vi esse menino como um rei, um sacerdócio nessa geração. E agora eu estou aqui com essa capa. Ele morreu. E quem sabe o inimigo tem trazido na tua mão notícias. O teu sonho morreu. O que Deus disse a teu respeito morreu. Olha, essa situação não tem mais jeito. Esquece. Não vai acontecer. Acabou. Tua família? Acabou. Os teus filhos? Acabou. Não adiantou nada do que você fez. Não deu em nada os teus sonhos. Mas enquanto Jacó estava lá, sem ter notícias, Deus estava pressionando José, lapidando José, tornando aquele menino um rei e um sacerdote. Deus estava dando a José experiências com ele. E eu gostaria de te dizer, aquilo que foge do controle das minhas mãos e das suas, nunca fogem do controle das mãos do Senhor. Deus nunca perde o controle, Ele nunca é pego de surpresa. E quando nós vemos que uma situação chega de surpresa na nossa vida, e pode ser que num primeiro momento a gente se desespere, a gente se angustie, a gente se entristeça. Se nós aprendermos a ressignificar as provações, nós vamos para os pés do Senhor. E conforme nós vamos passando por esses processos, irmãos, nós aprendemos, nós conhecemos, descobrimos um lugar em Deus.
é um lugar de cura, é um lugar de renovo, é um lugar de refrigério. Não importa a circunstância que você esteja passando, não importa o estado que esteja, o sonho que o inimigo apresentou para você. Nesse lugar em Deus nós entramos. E o Senhor fortalece o nosso coração. O Senhor nos anima, o Senhor nos levanta, o Senhor nos põe de pé, o Senhor começa a nos fazer ver aquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós, aquilo que nós precisamos entender naquelas situações, aquilo que nós precisamos fazer. José não estava entendendo nada, irmãos. Mas até que ele entrou nesse lugar em Deus. E você vê que em toda a extensão da história que vai contando. E é interessante, né? Porque Gênesis 37 começa a falar, José tinha 17 anos. Essa é a história de Jacó. A história de Jacó só fala de José. Por que será, irmãos? Porque era o sonho de Deus vivo. O sonho de Deus estava vivo. Os sonhos de Deus não morrem na nossa vida. Ainda que por um tempo pareça ter morrido, terminado, acabado. O diabo não tem poder de destruir os sonhos que Deus plantou dentro de nós. E nós precisamos entender a nossa posição, nosso lugar nesse processo. E todo o capítulo fala assim, e Deus era com ele. Deus era com ele. E Deus estava com ele. E Deus abençoava o que o menino fazia. E Deus estava com José. E Deus era com José. Não importa onde os teus sonhos estejam, se eles estiverem nas mãos do Senhor, o Senhor está cuidando. Ai, meus filhos, pastora, meu filho, meu marido, meus pais, não tem jeito, morreu, acabou, está nas mãos do Senhor. Deus está cuidando, Deus está tratando, Ele está lapidando, e vai vir a existência, aquilo que Deus te mostrou, não está perdido. Mas nós precisamos nos posicionar em Deus. Encontrar esse lugar em Deus, onde nós somos fortalecidos. Onde nós nos tornamos resistentes. Irmãos, a uva, para formar o vinho, o que acontece com a uva? O que faz com a uva? Espreme a uva. Você espreme a uva, você pressiona a uva, você ali exerce grande pressão sobre a uva e a uva se transforma em vinho. Para criar óleo, como é que faz? Você espreme a azeitona, aperta, exerce pressão sobre a azeitona e ela gera óleo, o azeite. O vinho, ele representa a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele representa o poder do Espírito Santo para nos capacitar a resistir aos processos de pressão sobre nós. E o óleo, ele é o poder de Deus, a unção para nos levar adiante das situações difíceis. É para continuar andando. É para continuar caminhando. Passou um processo, tem outro adiante. Esse é um ano, irmãos, que Deus vai nos pressionar. Nos pressionar. Ele vai nos colocar diante de situações de decisão. E nós vamos decidir se nós vamos ficar parados no mesmo lugar, com a mesma dor. Ou se nós vamos vencer aquela dor. E ir adiante. E continuar os processos que Deus tem para a nossa vida.
e nós vivermos o projeto de Deus para nós, aquilo que Deus já escreveu ao nosso respeito. E nós não precisamos ter medo desses processos. Esse ano que passou, irmãos, Deus falou muito conosco a respeito de crise. E nós tivemos um problema ali na igreja, uma discípula muito querida que a gente assim ama demais e aconteceram muitas coisas e a gente, coração de pai, né, irmãos, de mãe, a gente fica ali muito triste, fragilizado. Foi algo que nos doeu muito, as decisões que ela tomou, o caminho que ela tomou. E uma noite eu não conseguia dormir, eu estava muito angustiada, eu estava aflita. E aí eu esperei todo mundo dormir, eu fui lá para a sala, sentei lá, eu gosto de ficar lá falando com o Senhor. E estava lá orando e eu abri a Bíblia e Deus falou comigo em Isaías 48:10. Eu vos acrisolei, mas disso não resultou prata. Mas eu fiquei com a minha cabeça no acrisolei. Eu falei, que é isso, Deus? Acrisolei, acrisolar, aquela palavra martelando. E eu fui procurar o que era. E acrisolar, o acrisolamento é o processo de purificação da prata, de metais preciosos. E uma das intercessoras tinha falado, pastor, eu estava orando e Deus me deu essa palavra, eu trouxe para a senhora, e eu fui procurar o significado, e Deus estava falando para mim do ourives. E o ourives, quando ele está trabalhando numa peça, ele coloca aquela peça ali, ele derrete ali o metal, né? E ele coloca no fogo para ser purificado. E aí ele põe ali a sua pá e põe no fogo. E sabe como que o ourives trabalha? Sentado. Ele se senta em frente ao fogo e ele fica segurando ali e ele vai trabalhando aquele metal, a prata. E a temperatura do fogo não pode ser nem muito quente e nem muito fria. Tem que ter uma temperatura certa, senão queima, estraga o metal. E aí ele vai trabalhando naquele metal. E aí depois ele começa a formar, dar forma, dali e vai depurando e vai dando forma. E aí foi perguntado para esse ourives, quando é que você para de trabalhar no metal? Ele falou, eu só paro de trabalhar, de depurar, quando eu vejo o meu rosto refletido na peça. Então Deus vai continuar trabalhando em nós. Deus vai continuar nos lapidando, nos depurando, nos levando no fogo de transformação, de lapidação, até que Ele veja o rosto dEle refletido em nós. Até que nós estejamos com a característica do nosso Pai, do nosso oleiro, daquele que nos formou e de que aquele que escreveu uma história a nosso respeito. E é uma história de vitória, é uma história de sucesso. E muitas vezes nós olhamos para o processo e nós falamos, Senhor, eu não quero passar por esse processo. Eu quero a vitória já. Eu quero a solução já. Eu quero já ver o problema resolvido. Deus, eu já sofri demais. E às vezes a gente vai para Deus e a gente começa a chorar. Não é assim? Ah, Deus, o Senhor não sabe como é minha vida, como é minha história que eu passei. Deus fala, olha, eu não sei. Mas eu sei que a minha história é uma história de não perder nenhuma batalha. A minha história é de vitória. E se você entregar a tua história nas minhas mãos, a tua história vai ser de vitória. A tua história vai ser uma história que vai cumprir o propósito para o qual eu a escrevi. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz, Filipenses, no capítulo 3, versículo de número 10. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição
tomar parte nos sofrimentos de Cristo e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe qual é o poder da ressurreição de Cristo na nossa vida? É quando nós passamos por esses processos, quando nós enfrentamos essas situações difíceis na nossa vida. Tem momentos, irmãos, que a gente acha que não vai aguentar, não é verdade? Às vezes acontece alguma coisa que nos entristece tanto, que nos fragiliza tanto. E Deus quer nos ensinar o caminho desse lugar, onde Ele é o suficiente, onde a presença dEle é tudo o que nós precisamos. É quando nós corremos para Ele, e ali o poder da ressurreição de Cristo, o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ressuscita o nosso espírito, ressuscita a nossa alegria, ressuscita a nossa paz, ressuscita a nossa esperança, ressuscita a nossa família, ressuscita os nossos sonhos, ressuscita as áreas da nossa vida que de repente o inimigo trouxe um decreto ali de morte, de destruição, de ruína. E nós nos levantamos nesse poder de ressurreição, que foi para isso que Cristo se apresentou a nós. Ele fala, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. E nós não precisamos esperar o último dia, a ressurreição de quando Cristo voltar, para nós vivermos a vida abundante que Deus preparou para mim e para você, para a tua casa, para a tua família. Ele quer que eu e você viva isso hoje. Se nós entendermos, irmãos, a alegria das provações, nós teremos muito mais vitórias. Nós teremos muito mais conquistas na nossa vida. O problema é que a gente fica lutando com Deus. A gente fica brigando com Deus. Nós não queremos lidar com aquelas situações que vencidas vão nos fazer crescer, vão nos fazer amadurecer, vão nos fazer viver e chegar no lugar aonde a gente sabe que quer chegar, aonde a gente sabe que tem que chegar, mas a gente sempre para nas situações difíceis. Que a partir de hoje, que hoje você decida no teu espírito, eu não vou mais viver aprisionado em dor nenhuma. Eu não vou viver mais aprisionado no medo de sofrer, no medo de passar por provação, no medo de ser ali tratado por Deus. Eu vou enfrentar, eu vou passar e eu vou vencer. Eu vou para a próxima fase. Eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu vou chegar no lugar que Deus tem para mim. Porque Deus está esperando eu e você nos posicionarmos nessa geração. Ele nos fez reis, profetas e sacerdotes. Ele nos fez reino e sacerdócio nessa geração. Quando José entendeu o propósito, ele restaurou todos os seus irmãos. Ele
Foi voz profética dentro do Egito. Ele foi voz profética para as nações que estavam ao redor. Foi voz profética para os seus irmãos. Ele tirou os seus irmãos da crise, da culpa, do medo, da situação. Ele falou, não fiquem preocupados, porque eu já ressignifiquei as provações. Eu já entendi que elas cooperam para o meu bem. E quando eu estou passando por provações, eu me alegro, porque eu sei que eu estou nas mãos do ourives. E Deus me pediu para dizer para você, não ficar preocupado, não ficar desesperado, não ficar com medo de passar pelos processos do Senhor. Viu, pastora? É um tempo de passar por processos, mas é um tempo de vencer etapas, de entrar num novo território. Deus tem um novo território para vocês conquistarem, mas só pode entrar no novo território se deixar as situações do território antigo para trás. É o que o Senhor disse, o inimigo que você vê hoje, o faraó que está te perseguindo hoje, olha bem, nunca mais vocês tornarão a vê-los. Deus leva para um novo território. Deus leva para um novo tempo. E se você se submeter a esse tratamento, irmãos, você vai ser cura para a tua casa. Você vai ser cura para os teus irmãos que estão feridos. Você vai ser cura para os teus pais. Você vai ser cura para os teus amigos. Deus vai te levantar como uma voz profética nessa cidade. E Ele vai fazer coisas extraordinárias através de você. Amém?